Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal Língua Pátria. Meu nome é Diego Abreu e eu sou o responsável pelas atividades aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai dar prosseguimento a uma série de vídeos que tratam sobre o processo de construção da unidade linguística do nosso Brasil. No nosso vídeo anterior, a gente falou sobre a primeira etapa desse processo, que se deu em torno não da nossa língua portuguesa, que atualmente é a língua que unifica o nosso país, mas se deu em torno das chamadas línguas gerais de matriz indígena, a saber, o Iengatu, a chamada língua geral amazônica no norte do Brasil, e o Abanhenga, a chamada língua geral bandeirante no sul do nosso país. Neste vídeo de agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de unificação linguística do nosso país em torno da língua portuguesa. A gente vai falar sobre os primeiros passos desse processo que se deram no século XVIII, nos anos 1700 e no comecinho do século XIX. Contudo, antes da gente começar a tratar novamente desse assunto, eu peço a vocês que, caso vocês gostem aqui do conteúdo que eu tento apresentar, caso vocês gostem da proposta que eu apresento, que vocês considerem se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo e, naturalmente, dar a curtida de vocês. Tá bom, pessoal? Feita essa breve introdução, vamos falar sobre a unidade linguística do nosso Brasil. Ao longo dos séculos XVI e XVII, os bandeirantes e os jesuítas, eles levaram o sertão adentro do Brasil às chamadas línguas gerais de matriz tupi, estabelecendo ali o que seria a base do processo de unificação linguística do Brasil. Contudo, além de levarem consigo essas línguas gerais indígenas, tanto os bandeirantes quanto os jesuítas também eram falantes de língua portuguesa. E apesar de eles não utilizarem essa língua como meio mais importante de comunicação nas suas jornadas pelo sertão brasileiro, eles tornaram essa língua, em alguma medida, uma língua familiar aos ouvidos dos indígenas que habitavam essas regiões e que, naturalmente, nunca tiveram contato com a língua portuguesa. O que ocorre é que, ao longo do século XVIII, dos anos 1700, ocorrem alguns eventos importantes que vão fazendo com que a língua portuguesa, que já era familiar a grande parte dos moradores do sertão brasileiro, vá se tornando aos poucos a língua principal do nosso país, a grande língua unificadora do nosso país, porque ela vai aos poucos ganhando cada vez mais utilização e também vai ganhando cada vez mais prestígio. O primeiro desses eventos importantes aí nesse processo de unificação linguística do Brasil em torno da língua portuguesa que a gente poderia destacar é o início da corrida pelo ouro em Minas Gerais. No ano de 1693, se a minha memória não me falha, foi descoberta a primeira jazida de ouro pelos bandeirantes paulistas no território mineiro. Com isso, se iniciou rapidamente uma grande corrida, uma grande busca, uma perseguição por essa preciosidade que era o ouro. A gente consegue perceber que essa economia em torno do ouro mineiro vai ganhando cada vez mais primazia na vida econômica da colônia brasileira por uma série de fatores. A gente observa, por exemplo, que menos de um século depois da descoberta do ouro, a própria capital da América Portuguesa ela vai sendo transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E a descoberta do ouro teve uma grande importância do ponto de vista da unificação brasileira em todos os sentidos. O grande mestre Darcy Ribeiro ele diz de uma maneira muito bela que Minas Gerais foi o nó que unificou o nosso país. Do ponto de vista econômico, isso é uma grande verdade, porque a prosperidade que foi criada pelo empreendimento mineiro, ela fez com que todas as atividades econômicas do nosso país, que estavam muito dispersas, fossem aos poucos se comunicando com esse eixo centralizador, que é o eixo da atividade mineira. Por exemplo, no sul do Brasil, a gente já tinha o desenvolvimento de uma atividade pecuária importante. Então, esses grandes produtores pecuários do sul do Brasil, nossos grandes tropeiros, começaram a fornecer charque, começaram a fornecer gado, começaram a fornecer mulas,
que eram utilizadas ali justamente nessa atividade da mineração. Da mesma forma, a atividade econômica dos nossos caboclos da Amazônia, que era basicamente fundada na extração de viveres e de certas plantas que tinham algum valor econômico na Amazônia, também começa a se direcionar para fornecer recursos que sejam recursos importantes para aquela população que cada vez mais se concentra ali em torno da região de Minas Gerais. A mesma coisa também vale para o Nordeste brasileiro, que começa a fornecer gado, começa a fornecer charque, e também começa a fornecer escravos que estavam sendo subaproveitados nos engenhos de açúcar, porque esses engenhos já passavam por um processo de crise que vai se agravar, que vai se acentuar ao longo do século XVIII. Então, Minas Gerais foi esse grande nó que unificou o país do ponto de vista econômico, político e também do ponto de vista linguístico. E essa unificação linguística em torno da língua portuguesa, que aconteceu por conta desse grande ciclo do ouro mineiro, vai ter 3 fatores principais. O primeiro desses fatores é a vinda de contingentes numerosos de portugueses para a América portuguesa. Então você tem uma grande colonização, uma grande presença de portugueses na região em busca do ouro, dessa preciosidade. A presença desses portugueses já se faz notável no início do século XVIII, quando a gente tem, por exemplo, um evento muito importante que é a chamada Guerra dos Emboabas, que aconteceu em 1708 e 1709, que foi justamente um confronto entre os brasileiros, bandeirantes, mamelucos, e os portugueses que chegavam em hordas cada vez maiores e que também queriam se valer desses recursos, queriam aproveitar, queriam explorar esses recursos, e muitas vezes havia um conflito, porque os portugueses entendiam que eles teriam mais direito do que os bandeirantes, e os bandeirantes também, por terem sido as pessoas que encontraram essa riqueza, também achavam que tinham mais legitimidade, e se gerou um conflito. Mas o que interessa para a gente é o fato de que já havia uma quantidade suficiente de portugueses lá na primeira década do século XVIII, a ponto de gerar uma rivalidade com os bandeirantes, que naturalmente deveriam ser o maior contingente populacional na região. Com a vinda dessa quantidade cada vez maior de portugueses aqui para a América portuguesa, naturalmente a língua portuguesa, que era o meio principal de comunicação desses migrantes portugueses, começou cada vez mais, paulatinamente, a ser mais utilizada no sertão brasileiro e também a ganhar mais prestígio, porque esses portugueses vinham, chegavam, alguns deles conseguiam enriquecer e, naturalmente, a língua que tende a ter mais prestígio é a língua que é falada pelas classes sociais que são mais abastadas, que estão dentro da hierarquia social em uma posição, em um extrato mais elevado. Então esse é o primeiro fator que contribuiu para a disseminação da língua portuguesa no nosso sertão brasileiro, que foi a vinda desses contingentes portugueses. Um segundo fator que também foi muito importante foi o fato de que o ciclo do ouro mineiro fez com que a administração da coroa portuguesa tivesse um olhar mais carinhoso, um olhar mais atento para a América portuguesa, por conta, naturalmente, da riqueza que se poderia oferir com a exploração do ouro. Isso, obviamente, fez com que a administração dessa atividade econômica se tornasse uma administração mais rigorosa, uma administração mais robusta, exigindo a vinda de trabalhadores, de funcionários da coroa portuguesa que pudessem, em alguma medida, administrar esse processo de atividade econômica, lá com feitorias, com a cobrança de impostos, a parte fiscal, também ali com a administração do ponto de vista jurídico. Então você teve também a vinda de contingentes importantes de funcionários burocráticos, por assim dizer, da coroa portuguesa, que contribuíram para fazer com que a língua portuguesa se tornasse mais presente e mais prestigiosa nessa região. Justamente por quê? Porque começaram a se estabelecer contratos, começaram a se estabelecer medidas fiscais para cobrança de impostos, em tudo isso, naturalmente, sendo estabelecido em língua portuguesa. Portanto, chegou-se em um determinado momento a situação de que, para que a pessoa pudesse exercer a sua atividade ali no ciclo mineiro, ela deveria ter um mínimo de conhecimento em relação à língua portuguesa, fazendo com que, aos poucos,
essas línguas de matriz indígena fossem sendo escanteadas e também fossem tendo o seu prestígio exaurido. Por fim, existe também um outro fator importante nesse processo aí de unificação linguística do Brasil em torno da língua portuguesa dentro do quadro histórico do ciclo do ouro mineiro, e que é um fator que muitas vezes é negligenciado, que é a importância dos escravos que saíram dos engenhos do Nordeste e foram para Minas Gerais nesse processo. Por quê? Porque ao longo dos séculos XVI e XVII, a franja social em que a língua portuguesa era mais disseminada era justamente os senhores, donos das casas grandes de engenho no litoral nordestino brasileiro, e que eram responsáveis ali por toda a economia do açúcar. Esses senhores, em grande medida, ou eles eram portugueses, reinóis, ou eles eram brasileiros nascidos no Brasil, mas de família portuguesa. E, naturalmente, a língua predominante nas casas grandes e nos grandes engenhos, nos latifúndios de açúcar, era a língua portuguesa. E era essa língua, justamente, que era ensinada para os escravos como uma língua de comando. Você ensinava a língua portuguesa para que os escravos pudessem entender ali os comandos que eram passados a eles. Pois bem, quando esses escravos começam a ser remanejados ali do litoral nordestino para Minas Gerais, por conta da crise da economia do açúcar e da ascensão, da prosperidade da economia do ouro mineiro, esses escravos eles levam consigo a língua portuguesa. A grande maioria deles não falava nem as línguas de matriz indígena. O Gilberto Freire, no livro Casa Grande Senzala, ele tem uma passagem que eu acho muito bonita. Tudo que o Gilberto Freire escreve tem um certo toque poético, em que ele diz que grande parte dos mamelucos brasileiros, eles aprenderam a língua portuguesa através do sotaque, através ali da forma de falar dos escravos, que chegavam no sertão mineiro falando a língua portuguesa e acabavam, em alguma medida, não apenas aumentando a presença dessa língua no sertão, mas criando ali uma necessidade de que pessoas que não falassem o português aprendessem a falar, até mesmo como uma forma de passar comandos ali para os escravos, porque a pessoa eventualmente ali adquiria um escravo, e aí esse escravo já falava português, a pessoa eventualmente já conhecia algumas palavras, e ali, partindo de um viés mais pragmático, a pessoa tenderia a utilizar a língua portuguesa, que já era uma língua conhecida do escravo, em vez de querer ensinar, por exemplo, o Nhangatu ou a banhenga. Então, esses três fatores foram absolutamente fundamentais no processo de unificação linguística do português durante o ciclo do ouro. A vinda de contingentes numerosos de portugueses, a presença maior da coroa portuguesa no sertão brasileiro e também a disseminação do português através da boca dos africanos escravizados aqui no Brasil. O outro fator extremamente importante no processo de unificação linguística do Brasil em torno da língua portuguesa no século XVIII é o conjunto de reformas administrativas, burocráticas, econômicas que foram levadas a cabo pela coroa portuguesa durante o século XVIII. No início do século XVIII já havia uma visão muito clara nas elites dirigentes de Portugal de que Portugal era um país atrasado em relação aos países europeus do norte, especialmente a Inglaterra e a Holanda. Isso se tornou mais evidente com a assinatura do Tratado de Methuen, na primeira década do século XVIII, que era um tratado amplamente desvantajoso para os portugueses no seu comércio com os ingleses. Isso naturalmente inspirou um elan dessas elites portuguesas pela modernização, não apenas da economia, da sociedade portuguesa, mas da própria cultura, da própria mentalidade dos portugueses. Essas reformas se iniciaram no reinado de Dom João V, que iniciou-se em 1706 e se estendeu até 1750. Dom João V ele tentou estabelecer uma espécie de uma reconversão industrial em Portugal. Ele desenvolveu uma série de medidas de natureza administrativa para tornar a administração das colônias e da metrópole mais eficiente, mais lógica do ponto de vista burocrático, e também ele instituiu uma série de políticas de fomento à industrialização que acabaram não tendo o efeito pretendido pelo Dom João V.
Esse processo de modernização portuguesa, ele continuou e se agravou em alguma medida no reinado de Dom José I, que teve como grande ministro, o ministro que ficou mais famoso, o ministro Carvalho e Melo, grande Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, ele ficou conhecido aqui no Brasil como o homem responsável pela expulsão dos jesuítas do nosso território. De modo geral, o que se apresenta como explicação para essa expulsão dos jesuítas é uma explicação de natureza cultural e ideológica. Fala-se que o Marquês de Pombal ele era um homem iluminista que queria transformar Portugal à luz de todo o arcabouço teórico, ideológico iluminista e que via nos jesuítas ali uma manifestação do atraso. Por conta disso, ele teria expulsado os jesuítas da metrópole e da colônia. No caso brasileiro, essa explicação é uma explicação demasiadamente simplista, e aqui eu abro um pequeno parênteses na nossa recapitulação histórica para poder abordar um pouquinho essa questão, porque eu acho que também é uma questão importante. Naturalmente, esse elemento ideológico estava presente, como eu já falei, existia sim nas elites dominantes, dirigentes portuguesas, esse elan em torno de modernizar Portugal, e os jesuítas, como um elemento religioso importante na administração da coroa portuguesa, naturalmente entravam ali em tensão, em conflito com essa ideologia. Contudo, no caso brasileiro, existiram outros fatores importantes para a expulsão dos jesuítas. Um desses fatores era o fato de os jesuítas serem responsáveis pela administração da grande maioria das missões indígenas, aquelas comunidades que reuniam determinadas tribos indígenas e que sobreviviam ali através de algumas atividades econômicas que também eram coordenadas pelos jesuítas. Evidentemente, algumas dessas atividades econômicas se tornaram muito prósperas, especialmente na região amazônica. E com isso gerou-se, tanto por parte da coroa portuguesa quanto por parte de certos agentes econômicos da região, um interesse muito grande de tomar para si a administração desses empreendimentos. Isso fica muito evidente em algumas cartas, algumas correspondências que foram trocadas entre o Marquês de Pombal e seu irmão, Mendonça Furtado, se minha memória não me falha, que ele era o administrador da província do Grão-Pará e Maranhão. Existia um interesse muito grande da coroa e também de certos agentes econômicos locais em se apoderarem das missões jesuíticas, especialmente as da Amazônia, que eram bastante prósperas ali na exploração das chamadas riquezas do sertão, que eram especiarias que eram extraídas ali da região amazônica e eram vendidas para a Europa. Havia também um outro fator muito importante, que era o fato de que grande parte dessas missões jesuíticas, elas estavam em uma região estratégica do ponto de vista geopolítico, que era uma região de fronteira, tanto ali na fronteira da Amazônia, da floresta amazônica, quanto também na fronteira do centro-oeste, ali próximo ao Charco Paraguaio, e também na fronteira sul, naquilo que foi conhecido como a região das missões gaúchas ali no Pampa, que até hoje a gente tem os 7 povos das missões, São Miguel, São Borja, São Luís Gonzaga, por aí vai. Existia nas elites dominantes portuguesas uma preocupação para que não acontecesse, a partir dessas missões, a formação de enclaves de natureza político, linguística, cultural dentro do território da América Portuguesa, que poderiam ser ali o germen, a semente para o surgimento de outras sociedades, de outras formas de organização, baseadas, por exemplo, no falar de uma língua diferente, que era basicamente aquela língua geral de matriz tupi, que era falada dentro do território dessas missões. Nesse sentido, os portugueses foram muito mais rigorosos, muito mais cuidadosos do que os espanhóis, que permitiram, em alguma medida, a continuidade de algumas dessas missões e que foram desaguar na formação, por exemplo, do estado do Paraguai, que se diferenciou da Argentina fundamentalmente pela existência da língua guarani, que também é uma língua de natureza genérica, que foi generalizada pelos jesuítas e foi implantada nessas missões. E foi justamente a existência e o uso corrente dessa língua no território do Paraguai que fez com que houvesse uma distinção muito clara entre o Paraguai e a Argentina, que culminou ali na separação do Paraguai da Argentina. Pois bem,
Os jesuítas eles foram expulsos por esses motivos, mas no final das contas, a expulsão dos jesuítas ela culminou no agravamento do processo de unificação linguística do Brasil em torno da língua portuguesa. Apesar de, do ponto de vista educacional, a expulsão dos jesuítas ter sido uma grande tragédia, né, porque se substituiu um sistema que era relativamente bem estruturado por um esboço de um outro sistema educacional que na prática não chegou nem a ocorrer, né? Na prática no Brasil a gente só foi ter realmente um sistema educacional digno do nome com Getúlio Vargas e com as reformas Campos e Capanema. Mas se instituiu nesse esboço de sistema o ensino obrigatório da língua portuguesa. Então não havia a presença dessas línguas gerais de matriz tupi nesse ensino, nessa catequese que era levada adiante pelos jesuítas. No ano de 1758, o Marquês de Pombal ele publicou uma instrução, né, um diretório, em que ele proibia a utilização das línguas de matriz tupi no território brasileiro e ele também obrigava que todos os documentos eles fossem redigidos em língua portuguesa. Isso naturalmente aumentou o prestígio da língua portuguesa e, num certo aspecto, quase que criminalizou a utilização das línguas de matriz tupi. Em 1759 existe o Alvará Régio famoso do Marquês de Pombal, que culminou na expulsão dos jesuítas no ano seguinte. Mas também existe um documento importante, que também é do mesmo ano, o Diretório de 1759, que estabelece o controle das missões jesuíticas pela coroa portuguesa. E sendo essas missões as comunidades em que a língua, na verdade as diferentes línguas de matriz tupi se faziam mais presentes, naturalmente com o controle dessas comunidades pela coroa portuguesa, abafou-se, né? Extinguiu-se, asfixiou-se a possibilidade de continuidade dessas línguas indígenas. Na realidade, as pouquíssimas regiões do Brasil onde se observa ainda a presença, especialmente do Nhengatu, como por exemplo a região do Baixo Tapajós, lá em São Luís do Tapajós, no sul do Pará, foram missões que foram abandonadas pelos jesuítas, né, que foram expulsos do Brasil, mas que acabaram não tendo uma presença significativa dos portugueses. Então foram comunidades que foram, na prática, abandonadas, né, foram deixadas ao léu. E aí essa língua, que já era a língua falada pelos indígenas, acabou sobrevivendo, apesar de os habitantes daquela região também falarem a língua portuguesa. Então essas reformas pombalinas foram absolutamente fundamentais, não apenas porque proibiram o falar das línguas indígenas, mas também porque lusitanizaram, do ponto de vista linguístico, as comunidades em que havia a utilização mais significativa dessas línguas de natureza indígena. Agora vamos falar sobre o terceiro grande evento, nesse caso não ocorrido no século XVIII, mas bem ali no comecinho do século XIX, que é fundamental para o processo de unificação linguística do Brasil em torno da língua portuguesa, que é a vinda da coroa da família real portuguesa para o Brasil, em 22 de janeiro de 1808. A vinda da coroa portuguesa para o Brasil, ela vai, no final das contas, coroar, né? Vai, no final das contas, fechar com chave de ouro esse processo de unificação linguística e esse processo em que a língua portuguesa vai ganhando cada vez mais utilização, mais corrência, vai ganhando mais prestígio dentro do território da América Portuguesa. Naturalmente, com a vinda da família real para cá, toda a burocracia ela começa a ser realizada na língua portuguesa e existe um incremento importante do corpo administrativo burocrático no nosso país. Então, a presença da coroa portuguesa se faz mais notável com a vinda da família real para cá. Além disso, em 1815, o Brasil ele é alçado também à posição política, que é uma posição política equivalente à posição da metrópole portuguesa, né? Então, na prática, o Brasil deixa de ser uma colônia estrito sensu, apesar de ainda se estabelecer uma relação de natureza colonial aqui na América Portuguesa. Com isso,
a língua portuguesa ganha também um incremento de prestígio, fazendo com que exista um interesse maior das elites locais brasileiras em utilizarem a língua portuguesa para se comunicarem com a família real que no Rio de Janeiro estava. Além disso, a vinda da coroa portuguesa culminou na criação de uma série de instituições que eram instituições que incrementavam o prestígio da língua portuguesa, como, por exemplo, o Liceu de Artes, que foi criado também depois da chegada dos portugueses, da coroa portuguesa, perdão, aqui no Brasil. Você tem, por exemplo, uma série de instituições criadas no Rio de Janeiro e que, em alguma medida, aumentavam o prestígio não apenas de natureza política, mas também de natureza cultural da língua portuguesa no Brasil, fazendo com que a língua portuguesa se tornasse também uma língua importante como uma língua de cultura. Menos de 2 décadas depois da chegada da família real portuguesa ao Rio de Janeiro, o Brasil vai se tornar uma nação independente. E a independência do Brasil, do ponto de vista linguístico, que é o ponto de vista que nos interessa aqui nestes vídeos, ela vai ter uma série de implicações para o processo de unificação linguística do nosso país em torno da língua portuguesa. A mais importante delas é o surgimento de uma escola literária organicamente nacional e que se vê e que tenta se construir de maneira deliberada, de forma organicamente nacional. Porém, essa história vai ficar para o nosso próximo vídeo, em que a gente vai falar sobre o romantismo brasileiro, sobre o surgimento de uma escola brasileira de literatura, sobre o movimento nativista e por aí vai. Agradeço vocês que acompanharam este vídeo até aqui, até o final. Peço novamente, caso vocês tenham gostado do conteúdo, que vocês compartilhem o conteúdo, que vocês curtam o vídeo, que vocês se inscrevam aqui no canal, que é uma coisa muito importante. E como sempre, como a gente sempre gosta de encerrar os nossos vídeos aqui, acima de tudo, viva o nosso lindo e maravilhoso Brasil!